Pode ser, meus irmãos? Amém. Vamos fazer uso do texto sagrado. Hoje nós iremos falar a respeito da dispensação da inocência. É um assunto de suma importância porque nessa temática nós iremos aprender, a história da Bíblia, a história da humanidade que a Bíblia ela vai tratar para nós. Eu quero ler o texto com os irmãos para nós darmos início à nossa introdução, de Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 a seguir. Todos acharam? Vamos ler, diz assim. Se você tem caneta aí, risca aí, anote esses versículos, que nós iremos trabalhar aí dos capítulos 1 até o capítulo 3, e nós iremos trabalhar bastante nesses versículos que nós iremos ler. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine nele sobre os animais, os peixes, as aves do céu, sobre o gado, e sobre todos os animais selvagens, e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Capítulo 2, verso de número 15. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Então, o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. Verso 17, preste bastante atenção nessa instrução de Deus. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Amém, queridos? Irmãos, a dispensação da inocência é um período onde Deus ele vai fazer com o homem uma aliança. Só que eu gostaria, a título de introdução, tratar com os irmãos, trabalhar com os irmãos sobre as dispensações. O que é a dispensação? Quero fazer aqui um breve resumo para a gente entender como introdução, para logo após nós darmos sequência à primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Preste bastante atenção naquilo que vai ser tratado aqui. Segundo o estudo sistemático, aprofundado da teologia dispensacionalista, a escola teológica que estuda esses assuntos, que às vezes nós, pregadores, damos tema, como soteriologia, pneumatologia e entre outros assuntos. No estudo sistemático da teologia dispensacionalista, é tratado sobre essas dispensações. O que é a dispensação? As dispensações são períodos de tempos onde Deus ele vai dividir na história bíblica da humanidade. E nesses períodos de tempo, os pesquisadores da teologia sistemática dispensacionalista conseguiram dividir 7 períodos de tempos, ou 7 etapas, que é chamadas das 7 dispensações. Nesses períodos de tempo, que é dividido em 7, Deus trata com o homem de formas diferentes. Deus ele revela, através dessas dispensações, ou podemos chamá-las de 7 períodos de tempos, ou 7 alianças que Deus vai fazer com o homem na terra. Deus ele revela o seu propósito divino,
E nesse propósito divino ele vai manifestar o governo de Deus sobre a humanidade. E dentro disso ele vai criar meios para tratar com o homem na intenção de testar o homem na sua obediência. Mas como já foi falado aqui pelo nosso pastor Sérgio, em todas essas dispensações, em todos esses tempos, o homem falhou. Desde a primeira dispensação, que nós iremos tratar hoje, até a sétima dispensação, o homem falhou. O homem não conseguiu cumprir as tarefas, as lições, as obrigações que Deus constituiu ou trabalhou para o homem obedecer. Em todas elas, o homem falhou. Então, na dispensação, o que é a dispensação? São períodos de tempo onde Deus ele vai se revelar ao homem, vai trabalhar com o homem, para que então o homem obedeça, tenha fé em Deus, para resultar na sua salvação. Então Deus ele revela o seu plano divino nessas dispensações. Ele revela de forma para governar a humanidade por meio de um teste, pedagógico e sistemático com o homem, mas o homem falha. Mas mesmo assim Deus ele revela o seu plano divino único para governar a humanidade na intenção de testar o homem na sua obediência. Então, as dispensações, segundo o conceito teológico dispensacionalista, elas se dividem na história bíblica, em 7 períodos de tempos distintos. E nesses períodos de tempo distintos vai haver lições, características e responsabilidades onde o homem vai tratar com o homem. Então, as 7 dispensações se dividem assim. Primeira dispensação, a dispensação da inocência, onde nós iremos trabalhar nesta noite, que se deu na criação do homem até a queda do homem. Gênesis capítulo 3. Ela inicia em Gênesis capítulo 1, quando Deus forma o homem, e finaliza em Gênesis capítulo 3, quando o homem desobedece a Deus e cai em seus pecados. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. Nessa dispensação, ela inicia-se na queda do homem em Gênesis capítulo 3, até o dilúvio, Gênesis capítulo 8. A terceira dispensação é chamada de dispensação do governo humano, que se dá no dilúvio até a construção da Torre de Babel. Gênesis capítulo 9 até Gênesis capítulo 1. A quarta dispensação é chamada da dispensação da promessa, que se dá no período de Abraão até a chegada de Moisés, o libertador, de Gênesis capítulo 12 até Êxodo capítulo 19. A quinta dispensação é a dispensação da lei, que se dá na vinda de Moisés para libertar o povo do Egito, até a chegada do Messias, Jesus, Êxodo capítulo 19, até os evangelhos, no nascimento de Jesus. A sexta dispensação é a dispensação que nós estamos vivendo, que é a chamada dispensação da graça. Nós ainda estamos atuando nessa dispensação, que se deu quando Cristo se encarnou no Verbo, quando ele morreu a morte de cruz, ascendeu-se aos céus, a descida do Espírito Santo para preparar a igreja, e se findará no arrebatamento da igreja, a sexta dispensação. A sétima dispensação é a dispensação do reino milenar, que se dá no milênio. O que é o milênio? É um espaço de tempo. Durante 1000 anos, Deus ele vai governar de forma literal aqui na terra. Essa verdade está inserida em Apocalipse, capítulo 20, versos 1 ao 6. Até a derrota de Satanás.
do juízo final, que ainda se dá em Apocalipse 20, até quando Cristo possa reinar perpetuamente no céu. A 7ª dispensação se dá nisso. Começa no reino milenar, quando Cristo vier reinar aqui na terra num espaço de 1000 anos, até quando Cristo for reinar perpetuamente nos céus. Essas são as 7 dispensações subdivididas. Agora vamos para a dispensação da inocência, que é a temática que nós iremos trabalhar nesta noite. Ou nós podemos chamá-la também de a dispensação da aliança edênica, a aliança que Deus fez no Éden com o homem. Notemos aqui algumas verdades sobre essas dispensações. Eu gostaria que agora você redobrasse a sua atenção. A primeira verdade que nós encontramos dentro dessa dispensação é que ela iniciou-se quando Deus criou o homem. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Eu sei que nós já lemos, mas nós iremos ler novamente. Diz assim: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, os animais selvagens, sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra." Verso 27 diz: "E Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher." Então, o início da dispensação da inocência se dá aqui em Gênesis capítulo 1, quando Deus, então, ele criou o homem do pó da terra. Iniciou-se uma aliança com o homem. A primeira verdade é que Deus ele forma o homem nessa dispensação, e dentro dessa dispensação Deus ele vai fazer uma aliança com o homem. Então a primeira verdade encontrada aqui é que inicia-se quando Deus ele cria o homem, a dispensação da inocência. A segunda verdade é que agora, quando o homem é criado, ele é criado em estado de perfeição. Amém ou não amém? O homem ele foi criado em estado de perfeição. Perceba comigo o verso de número 27 que diz: "Deus criou o homem ao quê? A sua imagem, a imagem de Deus o criou." Se Deus criou o homem à sua imagem, o homem está em um estado de perfeição. É correto dizer que o homem está em um estado de perfeição. A segunda verdade é que o homem é colocado dentro de um ambiente perfeito, que é o Éden, num estado perfeito, de perfeição. É a verdade que nós encontramos dentro da dispensação da inocência, que se deu na criação do homem em perfeição, colocado em um lugar perfeito. E dentro desse lugar perfeito, em um estado perfeito, esse homem é submetido a algumas advertências. E ele também é submetido a algumas consequências caso ele desobedecesse essa advertência. Foi o texto que nós lemos de Gênesis capítulo 2, versos 16 a 17, que diz: "Então Deus, o Senhor Deus, ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela, com certeza, em outras traduções, certamente morrerás." A primeira verdade: Deus ele criou o homem, fez uma aliança com o homem, criou ele em um estado perfeito, colocou ele em um ambiente perfeito e deu a ele algumas lições, algumas ordens, algumas ordenanças. Convenhamos também que, além dessas verdades, o homem, além de estar em um estado perfeito, num ambiente perfeito, ele também tinha uma perfeita comunhão com Deus. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 3. "Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher esconderam da presença do Senhor. Deus vinha todos os dias, na viração do dia, às 5 horas da tarde, hoje no nosso relógio, para ter uma comunhão com o homem. Então, o homem, ele foi criado num ambiente perfeito,
Ele foi criado em um estado perfeito nessa dispensação. E também ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. E em quarto lugar, o homem, além de ser criado num ambiente perfeito, ter um estado perfeito, ter uma comunhão perfeita, ter tudo perfeito, o homem também tinha uma inteligência perfeita. Ele tinha uma capacidade de administrar tudo. Foi dado ao homem também o direito de dar nomes aos animais. O texto diz que os animais chegavam até ele e ele dava nome aos animais. Ele foi orientado por intuição divina, porque se ele foi um ser criado à semelhança de Deus, a mesma compreensão, a mesma intuição, a mesma perfeição que Deus tinha, o homem no Éden também tinha, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Já a mulher, ela foi feita não da cabeça do homem, para não ser governado por ele. Não foi feita dos pés, para não ser pisado por ele. Mas foi feita da costela. O texto original, no hebraico, diz que não foi feita do osso, mas foi tirada uma parte de Adão para que Eva então fosse formada. Foi tirada da costela, para quê? Para ser amparada. A costela fica perto do coração, correto? Então ela foi tirada da costela para ser amparada. E foi tirada perto do coração para ser amada. Então, exatamente. Então aqui em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25, vai dizer isso para nós. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora que seja adequada. O Senhor formou a terra de todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhes chamaria o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo gado, todos os animais. Verso 21 diz: então o Senhor Deus fez cair sobre Adão um sono, e ele adormeceu. Tomou-lhe então o Senhor uma das suas costelas, fechou a sua carne em seu lugar, e da costela que o Senhor lhe havia tirado, formou a mulher e trouxe ao homem. Então o homem disse: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porquanto do homem fui tomada. Então, em quarto lugar, nós observamos que o homem foi dotado de uma inteligência perfeita, capacidade para poder administrar tudo, administrar o jardim, dominar-se sobre os animais, e foi dado a ele como ajudador a mulher. 4 verdades sobre essa dispensação da inocência. A aliança feita com o homem nessa dispensação é que traz para nós o teor, a profundidade disso. Nesta aliança que Deus faz com o homem, quando Deus cria o homem, coloca ele em um estado de perfeição, coloca ele num lugar perfeito, dá a ele uma inteligência perfeita. O Senhor dá pelo menos 6 regras para Adão, em sua perfeição, obedecê-las. Vejamos conosco o verso de número 26 do capítulo 1, onde nós lemos 6 regras aqui. Eu gostaria que você guardasse isso. É bem verdade que quando se faz uma aliança, seja ela quaisquer, nós precisamos de então submeter-se e obedecer algumas regras nesta aliança. Não é verdade? Quando nós nos casamos com as nossas esposas, assim vice-versa, nós temos algumas regras constituídas por Deus para obedecê-las. Não é verdade? Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, respeitá-la e assim vice-versa. Assim foi o que Deus fez quando Deus ele cria o homem em estado de perfeição. Deus ele vai orientar Adão e dar a Adão algumas regras nessa dispensação, nessa aliança que Deus vai fazer nessa dispensação da inocência. A primeira regra que Deus estabelece a Adão é encher a terra ou povoar a terra. É o que nos diz os versos de número 26 ao 28. A segunda regra é subjugar a terra ou cultivá-la para o seu próprio proveito. A terceira regra é ter domínio sobre os animais. A quarta é zelar do jardim que Deus constituiu a Adão.
A quinta é comer de todas as ervas e frutas que Deus determinou. A sexta e crucial era abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que Deus ordenou ao homem no verso de número 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai. Primeira regra, povoar a terra. Segunda regra, enchei a terra e sujeitai-a, dominar a terra. Terceira regra, também domine sobre os peixes do mar, sobre os animais. Mais uma regra. A quinta regra agora, Deus vai estabelecer no verso de número 29. Eu vos dou os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Elas vos serão por alimento. E também todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Verso de número 30. Agora, a sexta regra está no verso de número 16 do capítulo 2, que é a regra crucial. E também a ponte aonde o homem ele caiu, diz: então o Senhor ordenou ao homem: pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já vi pregador dizendo que a árvore que Deus orientou a Adão não comer foi a árvore da vida. Errado. A árvore que Deus orientou Adão a não comer foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus estabeleceu esta principal regra que Adão precisava obedecer nessa aliança que Deus fez. Então a dispensação da inocência, conjecturando aqui para nós, é uma aliança que Deus vai fazer com o homem, quando Deus cria o homem em um estado de perfeição, e nesta aliança Deus ele vai orientá-lo a obedecer algumas ordenanças, algumas regras, em que Adão ele falha em obedecer. Então perceba que a penalidade pela desobediência desta sexta regra, que era abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria a morte. A penalidade pela quebra da aliança é a morte. A penalidade pela quebra da aliança é a morte. E o ardil usado pelo tentador, a antiga serpente, Satanás, foi a dúvida. Satanás ele conseguiu introduzir na mente da mulher a dúvida por meio de uma insinuação muito disfarçada, distorcendo de fato a verdade que Deus havia instituído. Deus ele disse: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. E o ardil usado pelo tentador foi a dúvida, porque Satanás ele distorce a verdade de Deus. Verso de número 1 do capítulo 3 diz assim: a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher, foi assim que Deus disse? Olha o trocadilho que a serpente faz. Não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher então respondeu, do fruto das árvores do jardim, verso 2, nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. E aí ela acrescenta, nem nele tocareis. Mas Deus havia dito para Adão, na aliança que ele faz com Adão, no verso 17 do capítulo 2, não comerás da árvore. Perceba que na orientação de Deus não está nem nele tocareis. Está, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Mas a mulher, ela adiciona, ela acrescenta, numa forma de minimizar a consequência, da penalidade que traria caso desobedecesse. Aí a serpente disse para a mulher, com certeza não morrereis. Aqui está uma verdade dentro de todas as alianças que Deus vai fazer com o homem.
Todas as vezes que Deus constitui uma aliança com o homem, o diabo, o ardil tentador, sempre lança dúvida para tentar quebrar a aliança que Deus fez com o homem. O diabo, a antiga serpente, antes de ser lançado no abismo, era um querubim ungido. Ele tinha um estado de perfeição, num lugar de perfeição. E quando ele é lançado, ele perde todos esses requisitos. Porque agora ele é um ser condenado. E como consequência disso, ele tenta desfazer essa aliança que Deus vai fazer com o homem na dispensação da inocência. O diabo tenta tirar a inocência do homem. É por isso que em todas as dispensações o homem falhou, porque em todas elas, o ardil tentador, ele lutou para quebrar a aliança que Deus fez com o homem. Então o diabo, ele lança dúvida no coração da mulher. Ele diz, na verdade, verso 5 do capítulo 3, no dia em que você comer do fruto, vossos olhos se abrirão e você será como Deus e conhecerá o bem e o mal. Percebam, os irmãos, que quando o diabo era o querubim ungido no céu, administrava os louvores no céu, o que foi lançado no coração dele para ele ser expulso foi exatamente o que ele diz para Adão, para Eva aqui. No dia em que você comer do fruto, os vossos olhos se abrirão e você será como Deus. O diabo queria ser como Deus, ou até maior que Deus. Então ele lança essa inverdade para a mulher, você será como Deus. Mas Deus havia criado o homem à semelhança de Deus, e não superior a Deus. Então o diabo diz, no dia que você comer, você vai ser superior a Deus. Os seus olhos serão abertos. Então perceba a relutância, né? A jactância do diabo para tentar quebrar essa aliança na dispensação da inocência, a primeira dispensação. Então perceba que as consequências agora da queda do homem vai ser drásticas. A primeira consequência, depois que o homem come do fruto, ele vai conhecer o bem e vai conhecer o mal. A segunda consequência é a perda da inocência, a perda da comunhão com Deus, melhor dizendo. A terceira consequência, ele vai separar-se de Cristo, porque perceba que o texto diz, de Gênesis capítulo 1, onde nós lemos, né, e Moisés vai escrever, o Senhor disse no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus diz façamos, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito criando o homem. Então, automaticamente, quando o homem cai no Éden, ele perde a comunhão com Deus, com Jesus Cristo Filho e com o Espírito Santo. Quem está me entendendo? Então, Cristo, ele já agia desta forma. Então, por isso que ele separa-se de Cristo. Em terceiro lugar, a terceira consequência, o espírito do homem agora ficou em estado de morte. Né? A morte espiritual. Quando nós quebramos a aliança com Deus, nos afastamos do caminho do Senhor, há uma morte espiritual. Né? Em quarto lugar, a perversão da natureza moral. A inocência, né? A perca da inocência foi embora. A quinta, ele torna-se agora escravo de Satanás, porque o homem agora vai tender a pecar. E em sétimo, ele perdeu a sua capacidade de inteligência. Por quê? Lembra que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Adão estava em um estado de perfeição. Quando ele cai, ele perde a inteligência 100% que ele tinha de Deus. Ele perde o seu estado de perfeição, porque ele separa-se de Deus, ele perde a sua comunhão com Cristo, o espírito do homem está em estado de morte, ele está em perversão da sua natureza moral, ele se torna escravo de Satanás. Veja as drásticas consequências da quebra dessa aliança. A consequência que veio sobre o homem. Agora, as consequências más sobre a mulher. Em primeiro lugar, a concepção dela seria com dores multiplicadas, com múltiplas dores do parto. Segundo, o aumento de dores na sua gravidez. Além, da dor do parto, ela teria dores na sua gravidez.
E em terceiro lugar, o desejo dela agora vai ser completamente para o seu marido. E eu quero chamar a sua atenção para essa verdade. Deus, ele disse para o homem, no verso de número 28 do capítulo 1, as seguintes palavras: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Em outras traduções também, domine sobre a terra. Quando Deus disse essas verdades, Deus também estava dizendo que o homem e a mulher seria ajudadora do marido para dominar a terra. Ela não seria sujeita ao seu marido, pelo contrário, ela dominaria a terra. Mas a ordem original foi quebrada quando Adão e Eva caem na tentação do pecado. Porque agora, Deus ele vai dizer no verso de número 13, a seguir: e o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizestes? Ela respondeu à serpente: me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre, comerás do pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, multiplicarei grandemente a dor na tua gravidez, e com dor darás luz ao filho, e o teu desejo agora será para o teu marido, e ele te dominará. Então perceba que a ordem original aqui, ela foi mudada, porque a mulher iria governar a terra juntamente com o homem, caso esse pecado não fosse concebido, mas por consequência desse pecado, agora ela vai ter essas consequências, a dor de parto multiplicada, a dor na concepção, e agora ela vai ser sujeita ao seu marido. Em primeiro lugar, o desejo dela agora vai ser para o seu marido. Indica um anseio, da mulher pelo seu marido. Não é algo negativo, não é algo ruim, mas é algo que se tornou problemático porque mudou a ordem original. Essa palavra desejo, que está aqui no verso de número 16 do capítulo 3 de Gênesis, que traz aqui nessa verdade, aponta para uma necessidade agora expressiva que a mulher vai ter para buscar a proteção e a satisfação no homem. Não era a ordem original. A ordem original era para a mulher governar a terra junto com o homem, mas por causa do pecado de Adão e Eva, agora a mulher vai ser sujeita ao seu marido. Quem está me entendendo? São as consequências da quebra dessa aliança na dispensação da inocência. Ele te dominará, é o que diz no verso de número 16. Ele te dominará, revela aqui para nós uma inversão da ordem original na criação. Porque a mulher e o homem deveriam governar juntos. Agora o homem vai exercer autoridade e controle sobre a mulher de uma forma não originária do plano divino. Então não tinha maldade, não tinha promiscuidade, não tinha lascívia, não tinha nada. No 28, depois, essa sentença, ela foi mais grave. O desejo dela agora seria unicamente, estritamente para o marido. Deu para entender, irmãos, isso aqui? Quem sabia disso? Então, quando a pessoa quebra, olha, jogando para hoje, quando a pessoa não passa a ter desejo mais pelo marido, ou vice-versa, ele já entra nesse contexto. Quebra um princípio. Quebra um princípio, irmãos. Então vejamos aqui, irmãos, as drásticas consequências. As primeiras consequências que eu disse aqui seriam para todos. A consequência, o conhecimento do mal, a perda da comunhão, porque o homem perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Ele separou-se de Cristo. O espírito do homem agora ficou em estado de morte. Havia uma perversão da sua natureza moral, eles se tornaram escravos do pecado e eles perderam a capacidade da inteligência que eles tinham.
São as consequências que haviam. Agora, a consequência, né, a maldição tríplice, nós podemos chamar assim, na teologia sistemática é chamada assim, na consequência sobre a mulher, a concepção multiplicada, né, ela teria uma dor múltipla na sua gestação. A dor do parto seria também absurda, e o desejo dela agora será sempre para o seu marido. Isso fez com que uma ordem original fosse quebrada, mudada, distorcida, porque anterior à queda ela deveria governar a terra juntamente com o homem. Exatamente, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Então perceba a consequência. Sim, sim. Que antes do pecado, o vítico ainda não teria dor para linguajar claro, né? Para ela colocar o filho para fora, parir, né? Dar à luz, não teria dor, não teria esse sofrimento que as mulheres têm. E pós-pecado, aí veio essa consequência drástica aí. Exatamente. Olha o que diz o 25, no capítulo 1. E Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, e o gado segundo as suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam segundo as suas espécies. E Deus viu que tudo isso era bom. Não havia maldade, irmãos. Não havia nada ruim, não havia tragédia. Tudo era em estado de perfeição. Eles não tinham dores nenhuma, né? As rosas não tinham os seus abrolhos, não tinha os seus espinhos, né? A terra ela produzia o próprio alimento. O texto diz, a terra ela produzia o próprio alimento. O homem não precisava de cultivar a terra, de lançar semente. A terra produzia o próprio alimento. Os irmãos têm noção do que é isso? O que a queda do homem trouxe, as consequências drásticas que o homem trouxe? Exatamente, nós vamos chegar lá. Então perceba que essas foram as consequências. Agora, para nós concluirmos aqui, que eu acho que eu já passei 5 minutos. Mas segura um pouquinho. A quebra da aliança nessa dispensação foi algo tão terrível que o acesso que o homem tinha agora, né, à árvore da vida foi vedado dele. Porque o homem agora ele é expulso do Éden. Vejamos o verso de número 23 do capítulo 3. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden. Para quê? Cultivar o solo. A minha tradução está assim. Como está de vocês? Lavrar a terra, né? 23 do capítulo 3. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden. Na minha tradução está para cultivar o solo. Ou cultivar, lavrar a terra. Então o homem agora vai ter que trabalhar e do seu suor ele vai ter que comer do fruto. E o verso 24 diz, e havendo expulsado o homem, pôs ao leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho de quê? Da árvore da... Então o homem ele foi colocado para fora do jardim porque ele quebrou a única ordenança que Deus havia feito com o homem de obedecer aquelas palavras, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para não morrer. E ao lado dessa árvore do conhecimento do bem e do mal estava a árvore da vida. Ele foi agora expulso do jardim e foi agora impedido, vedado de ir ao jardim novamente. Por quê? Porque o pecado, então, originaria ele também a comer da árvore da vida. E se ele comesse da árvore da vida, ele teria uma consequência eterna. Quem está me entendendo? Ele estava em estado de morte, então Deus ele coloca querubins com espadas flamejantes, desembainhadas na porta do Éden, impedindo o acesso à árvore da vida, porque se Adão e Eva comesse do fruto nesse estado de morte que eles se encontravam após a queda, eles
amargariam uma existência eterna, né? Eles estariam em uma morte eterna. Então, quando Deus... Olha que coisa linda, irmãos. Eu estudando isso em casa, o Senhor falava profundamente ao meu coração. Quando Deus expulsa o homem para fora do jardim e destina o homem para a morte física, essa morte física seria uma ponte para ele encontrar com Jesus, porque é pela morte que o homem vai encontrar com Jesus. Porque, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar ou ver o reino dos céus. Se o homem não morrer, ele não pode entrar em eternidade. Então, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, nessa dispensação da inocência, Deus destina o homem para a morte física, para que através disso, desse ato, o homem então agora possa encontrar com Jesus. Por que eles foram expulsos do Éden? Porque eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. E ainda na condição da queda, eles poderiam voltar e comer desta árvore da vida. Com isso, eles amargariam a sua existência eterna. É o que o texto, capítulo 3, versículo 24, nos diz. Então, era preferível eles estarem sujeitos à morte física, porque a mesma morte serve para conduzir o homem a Cristo. Quem está entendendo? E aí, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, para finalizarmos aqui, nós encontramos a primeira promessa do Redentor. Foi o que Deus diz para a serpente, para o diabo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O próprio Deus profetiza para Satanás e para o Éden que da semente de uma mulher nasceria o Messias esperado, que esmagaria ou esmagará a cabeça da serpente. A promessa de redenção. Esses levaria novamente a comunhão ou aliança que o homem quebrou com Deus no Éden. Então, a dispensação da inocência é praticamente isso que eu falei. Foi um período de tempo que Deus ele determinou, aonde nesse período de tempo Deus ele vai fazer uma aliança com o homem e vai submeter o homem nessa aliança a algumas regras. Só que o homem não foi capaz de cumpri-las, mesmo em um estado de perfeição. Então percebam, os irmãos, que isso é tão sério, que Adão e Eva, em um estado de perfeição, num lugar de perfeição, com uma inteligência perfeita, vivendo em comunhão com Deus todos os dias, eles não foram capazes de obedecer uma única ordem direta de Deus. Imagine um homem que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, que não procura Deus e que não se importa com as coisas do reino. Então, a dispensação da inocência traz a nós essa verdade. Deus submeteu o homem ao teste, o homem falhou, mas nessa mesma dispensação, para não ficar um vago, o próprio Deus profetiza para a serpente e profetiza para o Éden que da semente da mulher nasceria o Redentor, aquele que novamente devolveria a comunhão que foi quebrada pelo homem no Éden. Então, em todas as dispensações que vão ser tratadas aqui, o homem falhou, em todas as dispensações. Nós já vivemos, já se passaram, melhor dizendo, as 5 dispensações. Hoje nós vivemos a dispensação da graça. E nessa dispensação da graça também falhou. Jesus cumpriu o que ele prometeu e profetizou em Gênesis capítulo 3, verso 15. Mas falhou porque o homem não reconheceu Cristo como seu Salvador. É o que diz João capítulo 1, se não me falha a memória, verso de número 11. Ele veio para os seus, mas os seus não os reconheceram, não os receberam. Mas mais na frente ele diz, o próprio Jesus diz: e todos quantos o receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Então, queridos, a primeira dispensação é praticamente isso, a dispensação da inocência, onde Deus ele faz um teste com o homem para ver se o homem obedeceria nesse teste.
para então trazer ali obediência, fé e salvação. Mas o homem, submetido a esse teste, ele não foi capaz de cumprir. Mas Jesus Cristo, damos graças a Deus, porque ele enviou o seu Filho desde o princípio de tudo, para cumprir a justiça divina sobre nossas vidas. Amém? Eu quero orar pela sua vida e já passo aqui para o pastor Sérgio. Quero pedir aos irmãos a oração por uma professora, amiga minha, professora do curso que eu estava fazendo. Quero até pedir desculpas aos irmãos na minha ausência aqui das terças-feiras, aí durante 3 meses, estava fazendo um curso aí de capacitação profissional, não pude estar aqui com os irmãos nessas terças-feiras, mas em nome de Jesus, né, se o Senhor não voltar até lá, nós vamos estar aí acirrado novamente nas terças-feiras com os irmãos. Quero pedir oração para Carla Daniele. Ela vai submeter uma cirurgia amanhã, vai fazer retirada de um nódulo aí na axila, e parece uma cirurgia simples, mas segundo o diagnóstico médico, pode ser também uma cirurgia complicada. Então peço aos irmãos oração, lembrar desta mulher, Carla Daniele, uma professora, peço aos irmãos que orem pela vida dela, amém? Pai, nós somos gratos pela vida dos irmãos que estão presentes aqui, da tua palavra que foi aqui semeada, ensinada, que o Senhor possa abençoar os teus filhos e que eles possam guardá-las nas tábuas dos seus corações, enxertá-las na sua mente, no seu espírito, para sairmos fortalecidos e instruídos, crescendo na graça e no conhecimento. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe.